Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender. Hoje vamos falar como investir na cultura de inovação dentro de uma empresa. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente convidou um especialista, o Paulo Silvestre, ele que é especialista em desenvolvimento estratégico. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Olá, Bruno. Obrigado aí pelo convite. Lisonjeado. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Paulo, começo te perguntando o que seria a cultura de inovação? Bom, a cultura de inovação é a força motriz, né, que faz com que as organizações consigam se manter relevantes, né, num cenário em plena transformação. Né? O que a gente vê nos dias de hoje é uma transformação não só impulsionada pela tecnologia, mas principalmente aí pela mudança nas expectativas dos clientes. Então é a forma com que as organizações conseguem, né, se posicionar e, acima de tudo, atender ali as expectativas dos seus clientes. E quando a gente fala, Paulo, dessa transformação em razão da tecnologia, a gente puxando um pouquinho como gancho a pandemia, o quanto que nesses últimos anos a inovação e a tecnologia têm transformado o ambiente de negócio, independentemente do tamanho, seja micro, pequeno ou grande, né? Eu acho que, apesar dos pesares da pandemia, o que a gente pôde observar é que a transformação digital é muito mais possível, né, do que nós imaginávamos, né? A tecnologia ela tem tido aí um papel fundamental, né, para que as organizações consigam atender às expectativas do cliente acima de tudo. Eu sempre digo que essa transformação ela acontece principalmente pela mudança na expectativa do cliente. A tecnologia ela tem sim um fator fundamental, mas eu acho que é a mudança na expectativa do cliente que está impulsionando essa transformação. E aí a gente vê a tecnologia impulsionando essa transformação de várias formas, seja ao acelerar a inovação, né, ou seja, acelerar o processo de inovação de uma organização, seja ao personalizar, né, e oferecer serviços mais centrados na experiência do cliente, mas acima de tudo a tecnologia ela tem o potencial de otimizar os processos da organização, né, ou seja, substituir aquelas atividades mecânicas e robóticas, né, de modo que as pessoas possam focar naquilo que é estratégico ali para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da organização. E quantos novos negócios surgiram em plena pandemia em razão de desse avanço da tecnologia, até porque pequenos negócios ali, graças a essas ferramentas digitais, surgiram e hoje têm se destacado nesse mercado tão competitivo, né, Paulo? Exatamente. O que a gente vê é uma mudança completamente nos modelos de negócios. A gente vê a ascensão de várias empresas, né, ou que tem ali como base a tecnologia, né? Quando você fala do Uber, né? Empresas ali o iFood, entre tantas outras organizações que estão ali revisitando o seu modelo de negócio. Hoje a gente vê empresas que têm ali dentro do seu core a tecnologia, como eu disse, mas uma melhora na experiência do cliente, né? Seja ao observar os dados e conseguir se antecipar e oferecer soluções para os clientes que sequer eles imaginavam. Então a gente vê uma revisão nos modelos de negócio independente do setor da indústria. A gente passou aí, claro, por grandes mudanças significativas no setor financeiro. A gente também vê no pós-pandemia, né, tem aquela empresa do prescrição de medicamentos, né, o receituário, né, por meios digitais. Então o que a gente vê de fato é uma mudança extremamente significativa no que diz respeito aos modelos de negócios das organizações. E explorando um pouquinho mais desses modelos de negócios, né, Paulo? Quem imaginaria que a gente poderia ser atendido via internet, né, por meio da internet, em uma consulta médica, né? Eu aqui, por exemplo, no interior do Maranhão e o meu médico no Rio de Janeiro e eu sendo atendido por ele via plataforma digital, né? Exatamente, e não é só isso, né? Você vê, por exemplo, quando você olha o setor jurídico, né, quem um dia imaginou, né, que as audiências estivessem acontecendo de forma remota, né? Como você falou, é de fato uma facilidade tremenda, né? E o que se observa é que há uma mudança, como eu falei inicialmente, na expectativa do cliente. Hoje as pessoas buscam por essa comodidade, né? Esse, ao meu ver, é um valor agregado, né, que muitos desses negócios conseguem oferecer
para os seus clientes. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Você buscar ali, por meio da inovação, se antecipar essas necessidades, buscar formas de estar mais próximos do seu cliente, né? Eu acho que num mercado tão competitivo como o que nós estamos vivendo, você desenvolver estratégias centradas na experiência do cliente, certamente é o que vai colocar essa organização à frente dos demais. Só que, infelizmente, Paulo, ainda tem, digamos assim, empreendedores que insistem, né, em não aderirem a todas essas novidades, a todas essas tendências de mercado, né? E, é claro, não aderindo, vão ficar para trás, né? Sem dúvida. Eu sempre digo que investir na cultura de inovação é menos sobre copiar modelos, né, mas sobre criar um ambiente que nutra, de fato, aí um pensamento criativo, a experimentação, né? Eu acho que o ponto de partida é estabelecer ali uma visão clara, né, e alinhada com os objetivos e valores da organização e, acima de tudo, né, entender que a inovação, o fracasso, né, muitas vezes as pessoas têm uma aversão ao risco, né, ao fracasso, ao medo de errar. É importante entender que cada erro é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento, né? Tem uma frase muito famosa do Henry Ford que diz, né, que o fracasso ele é simplesmente a oportunidade de começar de novo, desta vez de forma mais inteligente. Então, como eu disse, né, o erro, né, o falhar, ele faz parte da essência do processo de inovação, né? Claro que não existe ali uma receita pronta para inovação, mas sim, né, um conjunto de práticas sistemáticas, né? Isso inclui, acima de tudo, né, transparência, ou seja, ter uma comunicação aberta com a organização, né, valorizar a diversidade de pensamentos, investir em treinamento, desenvolvimento, né, e ter, e, claro, uma estratégia que possa garantir a implementação adequada desse processo de inovação. Mas, de fato, isso ainda é um desafio, né, quando você fala em superar essas mudanças, integrar novas ideias com as práticas existentes. Isso, de fato, é um grande desafio, né? Como você bem falou, ainda muitos resistem a isso tudo, né? Porque estão presos ali àquela frase de como sempre fizemos dessa forma, né? Então, esse, de fato, é um desafio bastante significativo. Na sua visão, o que é que torna uma cultura inovadora? Essa cultura de inovação é um desafio, é um trabalho de todos? Sem dúvida, a inovação ela é fundamental, né? É um trabalho de período integral, eu diria, né? Porque a cultura de inovação ela permeia ela é transversal, né? E ela precisa começar, acima de tudo, pela liderança para que ela possa engajar, né? Criar esse espaço aberto à inovação, a cultivar novas ideias, né? E a inovação, ela precisa encontrar caminhos dentro da organização. Falar que inova por inovar, isso não faz muito sentido. É o que a gente vê muitas vezes no mercado. Eu sempre digo que a inovação é inovação pelo resultado, não inovação pela inovação. Então, quando a gente busca ali impulsionar essa transformação, seja por meio da revisão de processos, inovação de produtos, né, de modelos de negócio, né, e é muito importante que cada organização consiga identificar qual que é a melhor abordagem, né, dentro da sua organização para que isso possa ser sustentado, né, de forma que as organizações consigam manter esse processo de inovação sustentável no médio e longo prazo. Então, tem um aspecto que, acima de tudo, é a colaboração, né? Então, isso envolve toda a organização em todos os níveis, né? Eu sempre digo que, independente de qual será o futuro será sobre pessoas. Porque as tecnologias, de certa forma, Bruno, ela vai se tornar em algum momento uma commodity. Você não pode presumir que o seu concorrente tem ou não determinada tecnologia, porque cada vez mais, e ela é o que tem se mostrado ao longo do tempo, a tecnologia tem se tornado mais acessível de alguma forma, né? Então é importante que a organização consiga ter ali uma integração em todos os níveis, como eu falei. As pessoas são o coração, né, dessa cultura de inovação, né? E sem o engajamento, a criatividade dos colaboradores, certamente as iniciativas de inovação não serão prósperas. Perfeito. Paulo, a gente só vai fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente segue aqui conversando, para quem está em casa também aí, aprendendo um pouquinho mais sobre a importância
da inovação dentro das empresas, dentro do ambiente organizacional, dentro do ambiente de negócios. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com essa entrevista especial aqui no Canal Empreender, falando sobre a importância da inovação da tecnologia para o ambiente de negócios. E a gente segue conversando com ele, com o Paulo Silvestre. Paulo, de forma prática, para quem está em casa nos assistindo, principalmente aquele pequeno empreendedor que não sabe por onde começar, como implementar essa inovação, essa cultura de inovação no ambiente de negócios de forma sustentável? Bom, para empresas, para o microempreendedor que está começando, acho que a primeira dica é criar uma visão clara da inovação, de forma que ela esteja alinhada com os objetivos da organização. Acho que é importante fomentar uma cultura que valorize a criatividade, né, a colaboração, a disposição para assumir alguns riscos calculados, né, mas acima de tudo, começar pequeno, né, implementar pequenas inovações, né, e a partir delas conseguir expandir para outras iniciativas, mas acima de tudo mostrar que ela é real, que ela gera resultado tangível. Acho que o segundo ponto é cultivar a curiosidade, né? Encorajar, né, ali os colaboradores da organização a questionar processos, atividades e a partir disso explorar novas oportunidades, né? Tem um ponto que é muito importante também, é que ver, né, o fracasso, o erro como uma etapa do processo de aprendizagem, né? E claro que, né, errar rápido, né? Fail fast, né? E estar, acima de tudo, pronto ali para se adaptar rapidamente às mudanças de mercado, né? E direcionar suas ações de forma que ela consiga atender às expectativas dos clientes. Ou seja, é muito importante ter o cliente ali como uma fonte valiosa de feedback, de ideias, né? Que possam aprimorar aquilo que é desenvolvido pela organização. E claro que é muito importante levar em consideração que cada empresa é única, né? E quando a gente fala de inovar, a gente está falando de construir o futuro hoje, né? Então, cada empresa tem a sua jornada individual, né, dentro desse processo de inovação e são ali a cultura organizacional, né, que vai fornecer ali as diretrizes para ajudar a navegar nessa jornada de inovação. E falando dessa inovação, Paulo, ela sim tem uma relação direta com a cultura da organização, correto? Eu sempre digo que a cultura de inovação, né, embora algumas pessoas façam algum tipo de confusão nesse sentido, a cultura de inovação ela não substitui a cultura organizacional. Muito pelo contrário, ela complementa, né? É uma evolução que incorpora ali aos valores tradicionais, né, com novas formas de pensar e agir, né? Então, a cultura organizacional, ela serve ali como alicerce para a inovação, né? O objetivo não é, de forma nenhuma, né, descartar as práticas existentes, né? Aquilo que já foi construindo ao longo de anos, décadas, né? Mas sim enriquecer, né? Com novas ideias, com novas formas de pensar, com novas abordagens. Então eu vejo a cultura de inovação como uma camada, né, que se integra e revitaliza ali a cultura organizacional existente, né, garantindo que a empresa possa se manter relevante, ágil, em um ambiente cada vez mais desafiador, mais competitivo. Falando dessa cultura de inovação, ela garante, Paulo, mais produtividade e resultados positivos, não só para a empresa e para os colaboradores, mas principalmente para os clientes? Sem dúvida, eu acho que o cliente deve ser o cerne dessa transformação, né? Isso porque até que essa inovação, né, embora muitos associem com tecnologia, e de fato a tecnologia, como eu disse, ela tem um papel importante, inovação não é só sobre tecnologia, inovação é sobre pessoas, é como você entrega valor para o seu cliente. A tecnologia, sim, ela consegue acelerar o seu processo de inovação, mas acima de tudo ela consegue personalizar o atendimento para o seu cliente. Quando a gente fala, né, de você atender as necessidades individuais de cada um do seu cliente, você elevar a experiência do seu cliente para um novo patamar, a tecnologia ela consegue sim ser um ponto importante.
Isso porque a gente está falando ali não só de entregar o seu serviço ou produto com mais eficiência, mas você conseguir também usar os dados gerados por meio dessas tecnologias para você coletar, analisar esses dados, né, e permitir que você possa entregar uma experiência mais assertiva, você se antecipar às necessidades do seu cliente. Então, acho que esses são pontos extremamente importantes, né? Eu acho que você conseguir, de fato, impulsionar a experiência do seu cliente é o que vai garantir a sua competitividade no mercado nos dias de hoje. Paulo, você como especialista em desenvolvimento estratégico, principalmente aí nessa área jurídica, quais são os principais erros, ou melhor, quais as principais dificuldades apresentadas por esses empreendedores? Olha, eu acho que o principal desafio é, de fato, você integrar novas ideias, né, novas práticas, aquilo que é desenvolvido pela organização e pelos profissionais de maneira geral. Eu acho que talvez o outro maior desafio, e eu diria que talvez seja ainda maior do que você superar ali a resistência, é você conseguir manter um equilíbrio entre a criatividade e a viabilidade. Eu acho que a organização ela precisa não só encorajar a criatividade, como eu falei, mas também assegurar que essas inovações elas pragmaticamente aplicáveis, né? E alinhadas às expectativas do negócio. Isso requer, acima de tudo, uma liderança que possa nutrir essas ideias inovadoras, enquanto ali garante o foco da execução dessas iniciativas, né? É importante sim ter uma série de iniciativas e de boas ideias, mas é importante, acima de tudo, que tenha também as acabativas, né? Então, não se trata apenas ali de ter boas ideias, é sobre você conseguir executar de forma eficiente. E a inovação, ela tem um impacto não só financeiro, e muitas vezes esses impactos eles não são tão imediatos, mas também, né, dos impactos a longo prazo, né, da capacidade da organização se adaptar ao mercado, né, de conseguir, a partir dessas inovações, você conseguir estabelecer métricas claras e realistas, né, e que sejam base para que você possa avaliar o progresso das iniciativas de inovação e, se preciso for, você ajustar a estratégia. Então, esse talvez sejam os dois maiores grandes desafios. Ou seja, em um cenário, né, Paulo, cada vez mais competitivo e globalizado, a inovação ela é fundamental, é essencial para a sobrevivência de qualquer organização, qualquer negócio, né? É preciso, né, investir em inovação para que as organizações, como eu falei, né, repetidas vezes, né, para que elas possam se manter competitivas em um mercado global, né, que está em constante evolução, né? Atualmente os consumidores, independente de qual é o setor da indústria, eles esperam por mais soluções personalizadas, né, que sejam sustentáveis e tecnicamente avançadas, né? É natural, né, nós enquanto seres humanos, né, nós esperamos mais eficiência. A gente tem hoje, né, a solicitação de carros por aplicativos na palma da mão, você consegue fazer você tem uma gama de serviços na palma da mão, né? Então, tem um aspecto que eu sempre digo que a sociedade de hoje, ela é extremamente diferente do que 5 anos atrás. E os próximos 5 anos será ainda mais diferente, né? O cenário econômico atual, ele tem se mostrado cada vez mais desafiador. O que a gente tem visto aí, né, uma rápida evolução tecnológica, né, uma mudança enorme nas expectativas do cliente, e as empresas estão ali com um grande desafio em se adaptar. Se adaptar de forma rápida a essas mudanças, né? Em se antecipar às necessidades dos clientes, né? Para que elas possam sair na frente, para que elas possam prosperar, para que elas tenham ali um trunfo na mão para oferecer um maior valor agregado, né? A inovação ela é essencial não apenas, né, para o crescimento da organização, mas também para a sobrevivência, né? Acho que de novo, né, como você falou no início, a gente tem visto aí vários modelos de negócio que estão desafiando as organizações mais tradicionais, né? Então, acho que em um mundo onde a relevância ela é ditada pela capacidade de inovar, investir em inovação ela não é mais uma opção, né? Ela é uma necessidade para que as organizações consigam, acima de tudo, sobreviver.
E esse desafio tecnológico acaba refletindo em todo modelo de negócio, seja serviço, produto, gastronomia, hotelaria, turismo, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê aí cada vez mais, né, diferentes setores da economia adotando a tecnologia para entregar uma experiência diferente. O que a gente vê hoje, por exemplo, a gente vê empresas do setor imobiliário usando tecnologias como blockchain para fazer todo o processo de transação ali da venda dos seus imóveis. Você observa que tem ali empresas, né, de diferentes setores usando dispositivos que são os IoTs para entender ali parte do seu processo produtivo. Ou até mesmo que a gente vê o uso de inteligência artificial e da análise de dados para você entender o comportamento do seu cliente. Então, Paulo, podemos dizer que a inovação e a tecnologia é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. Acho que nesse cenário que vivemos, acho que o que é perigoso é não evoluir, né? E o que o cenário econômico tem nos mostrado é que tem sido cada vez mais desafiador para as organizações. Eu acho que o que a gente vê é uma rápida evolução tecnológica, é uma mudança nas expectativas dos consumidores, e as empresas precisam olhar a inovação não só como uma opção, mas como uma necessidade de garantir ali a sua continuidade. E eu digo que, ao olhar para o futuro, as empresas elas devem considerar alguns fatores, né? Dentre eles, as tecnologias emergentes, ou seja, ficar atento quais são as tecnologias, né, e como elas podem impactar ou eventualmente criar novos modelos de negócio, né? Estar atento nas mudanças nas necessidades e comportamento do seu cliente, né? Ou seja, antecipar as mudanças nas preferências e expectativas dos clientes, né? Você desenvolver uma inovação que seja sustentável, né, que consiga integrar ali práticas sustentáveis e responsáveis, né, sempre alinhando ali com as crescentes demandas por responsabilidade corporativa, o que a gente tem visto isso como com SG, né? E também, né, monitorar ali as tendências de mercado, o movimento da concorrência para se manter à frente, né? E isso acho que é um ponto bastante importante. O importante é dar o primeiro passo, e para quem insiste, para aquele empreendedor que insiste que é um custo muito alto, dá para começar assim, com um custo muito baixo por meio da internet, né, Paulo? É aquilo que eu disse, né? Acho que começar pequeno, né? Implementar pequenas inovações, expandir a parte delas. Hoje a internet ela oferece uma série de soluções, né? Seja ao otimizar processos por meio de aplicações web, né? E muitas delas hoje disponível, né, de forma gratuita pela internet, né? Ou a título de desenvolvimento, né, de novas competências, porque quando a gente fala de inovação, a gente precisa falar sobre pessoas. Então a gente tem aqui um aspecto muito importante nesse desenvolvimento contínuo de habilidades, ou seja, investir em treinamento, em desenvolvimento, né, para o microempreendedor, né, aquela pessoa que está começando. A internet certamente ela tem um aspecto muito importante nesse processo, né? Existe muito conteúdo, né, como esse aqui, que pode certamente corroborar e trazer novas perspectivas em relação ao futuro. E para quem busca um serviço mais especializado, é só procurar o Paulo. Estou à disposição. Bruno, fico super feliz aqui de estar participando aqui do programa, e conte conosco. E como contactar o Paulo? Eu estou disponível nas redes sociais, no LinkedIn Paulo Silvestre de Oliveira Júnior e no Instagram Paulo Silvestre Júnior. Perfeito. Paulo Silvestre, especialista em desenvolvimento estratégico, e com certeza já transformou aí, mudou a vida de milhares de empreendedores em todo o país. Eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco nessa entrevista especial aqui no Canal Empreender sobre esse tema tão importante que a gente sabe que não tem outro caminho. Tem que acompanhar sim essas tendências de mercado, e a gente sabe, como você bem falou, as coisas mudam muito rápido. Amanhã já tem uma nova ferramenta, já tem uma tecnologia que foi desenvolvida, uma inovação que foi trazida, e a gente que é empreendedor, os empreendedores de fato, eles precisam se adaptar a toda essa mudança tecnológica. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até logo. Até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.